Lula e Alckmin têm registros de candidaturas aprovadas. Governo descarta retomar horário de verão neste ano. Museu Mariano Procópio tem 1.600 visitas em primeiro dia de abertura. Repórter recebe apoio nas redes após sofrer assédio de torcedor do Flamengo. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022, está no ar o Jornal da Itatiaia, Juiz de Fora. Este é o Jornal da Itatiaia, Juiz de Fora. Coordenador artístico, Giovanni Lima. Apresentação e coordenação de jornalismo, Désia Souza. Diretora da Rede Tassat, Úrsula Nogueira. Presidente da Rede Itatiaia, Diogo Gonçalves. Está no ar o Jornal da Itatiaia, Juiz de Fora. Oferecimento Plask, mais vantagens para você. Ligue 3257-9014. O Jornal da Itatiaia, Juiz de Fora, tem produção e edição de Désia Souza e Joubert Teles, com destaques da região da Zona da Mata e Campo das Vertentes e toda a rede Itassat. Previsão do tempo. Juiz de Fora registra 27 graus, tempo ensolarado, umidade relativa do ar de 40%. A temperatura varia de 9 a 29 graus. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para a disputa ao Palácio do Planalto. Na sessão, o registro da candidatura do vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, do PSB, também foi aprovado. O relator dos pedidos, ministro Carlos Horbach, descartou irregularidades nos registros e afastou a ocorrência de inelegibilidade contra Lula. Na mesma sessão, o TSE também aprovou o registro de candidatura de José Maria Eimael, do Democracia Cristã, para concorrer à presidência da República e também do seu vice, João Barbosa Bravo. De Brasília, Jonathan Ferreira. E o governo federal descarta retomar o horário de verão neste ano. Segundo o Ministério de Minas e Energia, não há tempo para fazer uma análise profunda sobre a economia de energia que poderia ser alcançada. Novos estudos deverão ser feitos no ano que vem. Hoje, nesta terça, o jornal O Globo informou que a possibilidade estava sendo discutida, abre aspas, e neste momento há uma tendência de retorno do instrumento usado durante décadas para economizar energia elétrica. Fecha aspas. No início do governo, coube a Jair Bolsonaro decidir a respeito do assunto quando assinou um decreto que cancelou a mudança nos relógios em 2019. Já começou a 28ª edição da Festa Alemã. O evento, que chega à 28ª edição, celebra a cultura germânica na cidade e é considerado patrimônio cultural e imaterial de Juiz de Fora, sendo uma das mais antigas Oktoberfests do Brasil. A edição deste ano é realizada na Rua José Lourenço até o dia 18 e a estrutura contempla 10 mini restaurantes de comidas típicas alemãs, 12 boxes de artesanatos e 12 cervejarias artesanais de Juiz de Fora. Nesses 13 dias de festa, é esperado o público aproximado de 80 mil visitantes. É o que ressalta o organizador Sálcio Del Duca. A nossa expectativa para o evento esse ano é a maior de todas. Nós estamos muito motivados, muito entusiasmados, principalmente pelo fato de nós virmos de um período de pandemia, onde o evento não pôde acontecer nos últimos 2 anos, mas sempre demos um jeito, porque em 2020 a festa aconteceu virtualmente e agora em 2021 aconteceu no formato híbrido, a partir do momento que houve uma flexibilização das medidas, de segurança da pandemia. O público, ele pode vir por Borboleta, podendo esperar encontrar de verdade vários elementos das tradições alemãs que são mantidas, resgatadas e preservadas pela Associação Alemã, através do grupo de dança, através da música típica, através da gastronomia, através da decoração. Enfim, é um evento que é pensado com muito carinho, porque a gente sabe da responsabilidade que nós temos ao recebermos as pessoas no nosso evento, na nossa comunidade. Ele detalha sobre a programação da festa. A nossa programação é uma programação ampla, são 2 palcos, um palco somente para dança folclórica e um palco para
para música, e irão passar por esses 2 palcos em 13 dias de evento, 120 atrações. De Juiz de Fora, vindas também de outras colônias alemãs, como por exemplo do estado do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins, assim como do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Petrópolis, assim como do estado de Santa Catarina, vindo diretamente de Blumenau, né, onde acontece a segunda maior festa alemã do mundo, que é o Oktoberfest de Blumenau, e nós vamos ter uma atração de lá também, o Ingo Schroeder, com seu bandoneon. Então, musicalmente, estaremos sendo brindados com aquilo que tem de mais tradicional na cultura alemã. E também do Rio Grande do Sul, da cidade de Dois Irmãos, né? Nós vamos ter uma peça de teatro com a Herta, que vai trazer pra gente um pouco de humor, um pouco de sorrisos, né? Através do seu teatro e do seu monólogo, que promete contar um pouco de como é a vida desses alemães, como foi e é a vida desses alemães no Brasil. A festa é realizada de segunda a quinta, das 6 à meia-noite, sexta-feira de 6 às 2 da manhã, no sábado de 10 da manhã às 2 da madrugada e no domingo de 10 da manhã até a meia-noite. Repórter Gilberto Teles. 12:36. Neste momento, o motorista que acessa a Avenida dos Andradas, nas proximidades do Colégio Santa Catarina, encontra o trânsito bastante complicado, com reflexos na Engenheiro Carlos Moraes Sarmento. Já a Rua Santo Antônio tem pontos de retenção no sentido Morro da Glória, após o Parque Alfield. Mais de 1.600 pessoas de todas as idades visitaram o Museu Mariano Procópio em seu primeiro dia de reabertura para o público, para conferir a exposição Rememorar o Brasil, a independência e a construção do Estado-nação. A visitação ao museu acontece de terça a sexta, de 9 da manhã às 4 da tarde, com entrada pela Rua Dom Pedro II, número 350, e também pela Rua Mariano Procópio, número 1100. Excepcionalmente, neste mês de setembro, aos sábados e domingos, o museu também será reaberto de 9 da manhã às 4 da tarde, com entrada pela Rua Mariano Procópio. A entrada é gratuita e livre para qualquer idade. O período de agendamento para visitação de escolas será feito a partir do dia 13 de setembro. As visitas terão mediação da equipe educativa do museu. Serão oferecidos 2 horários, de terça a sexta, na manhã, com início previsto para as 9 e à tarde com início previsto para as 2. Quer saber mais sobre a reabertura do museu e sobre a exposição? Continue conosco na sintonia, porque este é o assunto de hoje do Itatiaia Entrevista. Escolas interessadas em levar estudantes para visitarem o Jardim Botânico da UFJF em novembro e dezembro deste ano já podem fazer a reserva das datas. Foram abertas 40 vagas para visita escolar gratuita nesses 2 meses. Para o agendamento, basta acessar o site do Jardim Botânico. Não há prazo final para agendamento, as vagas ficam disponíveis até serem preenchidas. Cada escola pode reservar até 4 datas. Podem se inscrever colégios de Juiz de Fora ou de qualquer outra cidade. As visitas vão ocorrer de 3 de novembro a 16 de dezembro, de quarta a sexta, em 2 horários diários, das 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. Repórter Gilberto Teles. Termina na sexta o prazo para pagamento da taxa de inscrição do PISME e do vestibular de música da UFJF. A guia de recolhimento da União deve ser paga exclusivamente no Banco do Brasil e o prazo de inscrição nos processos foi encerrado na segunda. O valor da taxa de R$150 para o PISME e R$90 para o vestibular de música. O comprovante definitivo de inscrição deve ser acessado e impresso pelos próprios candidatos a partir de 8 de novembro até ao meio-dia do último dia de provas. A UFJF não enviará o documento pelos Correios, nem o entregará pessoalmente. As provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. Candidatos dos cursos de música, tanto para o PISME quanto para o vestibular, realizam também a prova de habilidades específica de teoria e prática musical, que serão aplicadas nos dias 16
16, 25 e 26 de outubro. As notas das provas do módulo 3 do PISME serão divulgadas em 19 de janeiro. Resultado final, 2 de fevereiro. As notas das provas dos módulos 1 e 2 devem ser divulgadas no dia 14 de março, com o resultado final em 23 de março. 12:40. No próximo bloco está preso o torcedor do Flamengo que assediou um repórter. Mude para o plano de saúde que tem mais vantagens para você. Mude para o Plasc. Conte com toda a estrutura da Santa Casa, no coração da cidade, com plantão 24 horas. E ainda, do médico ao laboratório, serviços exclusivos no centro e na Zona Norte. E tudo isso com coparticipação justa. Fale com os nossos consultores e aproveite. Ligue 3257-9014 e mude para o Plasc. Queimadas podem começar com um ato irresponsável, como botar fogo no lixo. Destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente. Deixam bairros inteiros sem energia, sem internet. Interrompem atividades essenciais em hospitais, no comércio ou na sua própria casa. Queimadas são assim. Uma hora voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. CEMIG. FM Itatiaia. 12:41. Neste momento, o trânsito na Itamar Franco tem pontos de retenção nos dois sentidos, entre a Praça de São Mateus e o viaduto. Andradas continua com um trânsito pesado. E a terceira edição da Flijuf, que é a Feira do Livro de Juiz de Fora, teve início neste feriado e segue até domingo. O público pode acompanhar lançamentos de livros, contação de histórias, palestras, rodas de conversa, além de apresentações de música e dança, entre outras atrações. Para a organizadora da feira, Fernanda Vizian, a expectativa é superar as edições anteriores. A nossa expectativa é superar a primeira e a segunda edição em termos de público, de livros, quantidade de livros vendendo, de apresentações. Então a gente tem uma apresentação cultural bastante rica, com lançamentos de livros, palestras, workshops, apresentações musicais. Então quem vier aqui no Parque Alfa de 7 a 11 de setembro vai encontrar uma grande festa literária e cultural. A proposta da Feira do Livro é sempre trazer o livro como o grande protagonista, né? E quando a gente faz, né, esse papel do livro como protagonista, a gente estimula a leitura, tanto para crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos. Então, nosso intuito realmente é fazer a literatura chegar em toda Juiz de Fora através desse evento. Segundo Fernanda, nesta edição, a feira homenageia a escritora Lígia Fagundes Teles, que ocupou a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras. Que ela foi considerada, né, a dama da literatura brasileira, e ela faleceu em abril desse ano. Então foi justamente quando a gente estava escolhendo, né, toda a programação, procurando quem seria o autor homenageado. Então acho que nada melhor do que reconhecer a importância dela na literatura, ela enquanto mulher, enquanto uma grande escritora que foi para o país. A programação conta com convidados especiais. Além dos lançamentos de autores juiz-foranos, a gente tem a participação de 2 escritores de fora. E no dia 10, no sábado, a gente tem a presença também do Itamar Vieira Júnior, autor do livro Torto Arado. No sábado, a partir das 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Simpla. As demais programações são todas gratuitas, a gente tem apresentação musical, lançamento de livro, workshop, bate-papo. Toda a programação está no Instagram da feira. A Flijuf é realizada no Parque Alfred, no centro da cidade. A programação completa pode ser conferida no Instagram, @Feira do Livro de JF. Repórter Gilberto Teles. Ministério da Saúde divulga novos números da pandemia no país. O Ministério da Saúde divulgou nessa quarta-feira os novos números sobre a pandemia de Covid-19 no país. O Brasil registrou em 24 horas
8,8 mil novos casos da doença e 57 óbitos. O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados, com 6 milhões de casos e 174,3 mil óbitos. Em seguida estão Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os dados de Minas são referentes ao dia 6 de setembro. Desde o início da pandemia, o país acumula 34,4 milhões de casos confirmados e 684,6 mil mortes registradas. Os casos de recuperados somam 33,5 milhões, ou seja, 97,4% dos casos. Direto dos estúdios da Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, para a rede Itasat, repórter Clarissa Guimarães. Giro Itasat. Tudo o que importa para Minas, você escuta na Itatiaia. Empresário é preso após atirar contra ex-mulher no sul de Minas. Um empresário do setor de reciclagem de lixo foi preso com grande quantia em dinheiro e 6 armas após atirar contra a casa da ex-mulher em Verdinha. Na noite da última terça-feira, ele fez 6 disparos de pistola contra o portão da residência, onde estavam a ex-mulher e os 3 filhos dela. Ninguém foi ferido. A mulher avisou a polícia, que fez rastreamento e encontrou o homem em 3 Pontas. Com ele estavam 5 revólveres e a pistola usada no atentado contra a residência, além de R$308 mil em dinheiro e cheques. O homem afirmou que o dinheiro é proveniente da venda de material reciclável. Do sul de Minas, repórter Estela Torres. De Ouro Preto, o produtor fala sobre o filme Sistema Bruto. O filme Sistema Bruto vai estrear nos cinemas no dia 29 de setembro em todo o Brasil. A comédia de ação nacional, dirigida por Gui Pereira, da Dodô Filmes, acompanha as amigas do interior, a Bruna, interpretada por Bruna Viola, e Rosa, interpretada por Bruna Altieri, frequentadoras de festas sertanejas que se aventuram em uma corrida de caminhonete após uma aposta em uma mesa de bar. Produzido e gravado durante a pandemia, o filme teve roteiro escrito especialmente para que pudesse ser protagonizado por Bruna Viola. Gui Pereira, diretor e roteirista do filme Sistema Bruto, vai contar detalhes para os ouvintes da Itatiaia. Gui, conta pra gente como surgiu a ideia do filme. A ideia do filme surgiu, eu fiz um trabalho com Chitãozinho e Chororó, que é aquele DVD que eles gravaram Elas em Evidências. E até então eu já conhecia o trabalho da Bruna Viola, né? Ela participou desse DVD, só que até então eu não conhecia muito a fundo, só conhecia as músicas. E aí depois que eu participei desse projeto, eu conheci a Bruna, conversei com ela, sei lá, sabe quando veio uma inspiração pra escrever alguma coisa pra ela? Eu senti que ela tinha um quezinho assim de artista. Aí eu falei, tem um filme aí por trás. E aí eu comecei, veio na cabeça, né, as ideias, comecei a bisbilhotar o Instagram dela, eu via que ela gostava muito de caminhonete e tudo mais, e meio que o filme nasceu dela, né, ela meio que inspirou para escrever esse projeto, e aí eu convidei ela para fazer o filme, acho que ela achou que era brincadeira, mas no fim das contas deu tudo certo. Então, além de ter uma pegada sertaneja, ele também vai ter um pouquinho de aventura. Tem, que é as meninas na história do filme, né, são 2 amigas, elas entram num torneio de corrida de caminhonete. Então, o filme mostra elas se preparando pra corrida, mexendo no carro, treinando. De certo modo é sertanejo, né, que as caminhonetes no mundo sertanejo são bem fortes, né, mas tem esse quesinho de aventura, assim. Bacana, Gui. E foi produzido durante a pandemia, né? Teve vários estágios, né? Na verdade, começamos a escrever e começamos a produzir o filme em 2019, no meio de 2019. Então a gente pegou uns 6 meses sem pandemia, mas aí quando começou 2020, né? Logo depois do carnaval, que era quando ia começar a desenrolar as coisas, aí começou a pandemia. Então a gente teve que se reestruturar todo o planejamento de gravação. A gente adiou, né, a gravação para 2021 e fomos planejando para que a gente pudesse gravar
gravar o filme da maneira mais segura possível, né? E deu certo, né? Digamos assim. A gente gravou no final de 2021, em outubro de 2021. E então já tava mais tranquila, né, a pandemia, mas mesmo assim a gente teve que tomar cuidado. Nós fazíamos testes, né, todas as manhãs de Covid e tudo mais. E por sorte ninguém pegou Covid, né, da produção. Ouvimos Gui Pereira, diretor e roteirista do filme Sistema Bruto. Repórter Bruna Truóquio. Esporte. Oferecimento Laboratório e Farmácia de Manipulação Cavalieri. Repórter é assediada durante cobertura no esporte. Chegando com esporte na rede, a repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada por um torcedor do Flamengo nesta quarta-feira. Durante a participação em um programa da emissora, a jornalista dava informações sobre Flamengo e Vélez direto ao Maracanã, quando foi beijada sem consentimento por um torcedor. Nas redes sociais, perfis de clubes e jornalistas manifestaram apoio à repórter. Após o caso, o homem que estava com um filho adolescente foi detido pela polícia. A ESPN emitiu nota de repúdio após o ocorrido. Direto aos estúdios da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Hugo Sérgio para a Rede Tassati. E quem recebe homenagem agora na CBF é Marta, a maior artilheira da seleção brasileira. Ela ganhando uma estátua de cera que ficará ao lado do Pelé, que já tem também uma estátua de cera no museu. Marta, que é a maior artilheira da seleção brasileira, maior artilheira da Olimpíada, das Copas do Mundo e 6 vezes escolhida a melhor jogadora do planeta pela FIFA. Já o futebol mineiro tem julgamentos importantes. Nós teremos o Cruzeiro com atraso de jogo contra o Tombense e o Galo no pleno do STJD, numa sessão itinerante em São Paulo, sendo julgado por causa de cânticos homofóbicos e o recurso contra o Flamengo devido a aquelas pedradas que o ônibus do Atlético recebeu na chegada ao Maracanã para o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Dos estúdios da Rádio Itatiaia, no Rio de Janeiro, repórter Wellington Campos. E agora vamos conferir os números da Série A após rodada do feriado. O Atlético tropeçou em casa, um empate frente ao Bragantino, não sairia da 7ª posição, não sairá até o final da rodada, mas o torcedor atleticano esperava os 2 pontos. Palmeiras 51, Flamengo 44, Corinthians 43, Internacional 43, fechando o G4. Em quinto, Fluminense 42, mesma pontuação do Atlético Paranaense, e o Atlético ficou nos 40. 7º colocado. Está a 5 pontos do América, o 8º, que tem 35 pontos. Dos estúdios da Rádio Itatiaia em Belo Horizonte, Domingos Sávio Baião. De Belo Horizonte para a Europa, com informações sobre a Liga dos Campeões. 26 gols em 8 jogos no segundo dia da Liga dos Campeões. A gente teve 23 no primeiro, então 49 gols em 2 dias partidas, né? Em 16 partidas, a média superior a 3 gols por jogo. A gente teve nessa quarta-feira aqui no Camp Nou, vitória do Barcelona por goleada 5-1 contra o Vitória Pilsen, 3 gols do Lewandowski. O Bayern de Munique ganhou da Inter de Milão por 2-0. No grupo B, o Atlético de Madrid ganhou do Porto 2-1. Os 3 gols saíram nos acréscimos do segundo tempo. O Clube Bruges ganhou do Bayer Leverkusen de 1-0 no mesmo grupo. Pelo grupo D, o Sporting de Portugal foi até a Alemanha e ganhou do Eintracht Frankfurt 3-0, e o Richarlison marcou os 2 gols do Tottenham na vitória sobre o Olympique de Marselha por 2-0. No grupo A, a grande surpresa da primeira rodada, o Napoli fez 4-1 contra o Liverpool e o Ajax fez 4-0 contra o Rangers. Semana que vem tem mais Liga dos Campeões, é a segunda rodada do torneio. Diretamente do estúdio da Itatiaia em Barcelona, repórter Marcelo Beckler. Itatiaia Entrevista. E as comemorações pelo bicentenário da independência em Juiz de Fora foram marcadas pela reabertura de parte do acervo do Museu Mariano Procópio, um processo que ocorrerá em 3 etapas. A primeira delas foi a abertura da exposição Rememorar o Brasil, a independência e a construção do Estado-nação. A partir de agora, o público terá acesso ao prédio Mariano Procópio e a outras 3 salas, além de um acervo
que não era exposto há 15 anos. A exposição já está aberta ao público desde esse feriado de 7 de setembro. Como nós acabamos de dizer, foram 1.600 visitas no primeiro dia. No entanto, na noite de terça, foi realizado um evento de reabertura para convidados. A Itatiaia esteve no local e conversou com a historiadora e supervisora do acervo em papel do Museu Mariano Procópio, Rosane Carmamime Ferraz. Confira. Rosane, hoje vocês estão fazendo a reabertura, né, de uma parte do museu com acervo. Gostaria de saber o que significa essa reabertura, quais são as partes que podem ser visitadas a partir de hoje e qual que é o diferencial em relação à reabertura anterior, né, de 2016. O grande diferencial dessa exposição agora é que a gente conseguiu a colocação de um filtro no lanterninho da Galeria Maria Amália, e esse filtro possibilitou que a gente pudesse expor outros tipos de acervo que não somente esculturas, né? Porque a nossa abertura em 2016 ela foi com uma exposição chamada Esplendor das Formas, que era basicamente de esculturas, porque era o que era possível expor naquele momento. A partir do momento que a gente conseguiu colocar o filtro ali na galeria, né, que ele protege contra os raios UVA, UVB, a gente conseguiu expor outros acervos. Então a exposição ela é muito importante porque ela comemora o bicentenário da independência, né? É um marco importante para a gente repensar o Brasil, né? E também é importante para a gente porque a gente está reabrindo ao público. São 4 salas, né? Nós temos uma sala aqui que ela aborda o final do século XVIII, aí o período finalzinho da colônia, conjuração mineira. Depois a gente aborda o período do Dom João, quando ele chega no Brasil, que isso vai gerar uma série de mudanças para o Brasil. A gente costuma dizer que a nossa independência começa lá com a chegada dele em 1808, né? O 1822 ele é só um fato que culmina, né, com a independência, mas a nossa independência começa muito antes disso. Na Galeria Maria Amália a gente focou no primeiro e segundo reinado, que é na verdade o grande impacto, né, com relação ao acervo do museu. E na última sala a gente está abordando a República e dialogando um pouco também com a inauguração da Galeria Maria Amália, que foi no mesmo ano em que se comemorava o centenário da independência. Então a gente está comemorando a abertura da Galeria Maria Amália no contexto do centenário da independência em 1922. Das peças que estão expostas, né, nessa nova exposição, quais são os destaques, Rosane? Olha, tem peças muito emblemáticas que a população já não tinha acesso há muito tempo, né? Principalmente o Tiradentes Supliciado, que é uma tela das mais importantes, assim, que o público, né, se identifica no museu, e ela estava há muito tempo, né? Ela até foi emprestada para algumas outras instituições, mas assim, há muito tempo que a gente não expunha ela aqui na instituição. A gente tem também a cadeira do Beijamão, que é uma cadeira original em que o Dom João VI recebia as pessoas todo dia, às 8 horas da noite. Ele recebia as pessoas no Paço Imperial para fazerem os seus pedidos, fazerem suas solicitações para ele. Ela também é bem emblemática. Os 2 fardões, né? O fardão da maioridade do Dom Pedro II, um fardão pequenininho porque ele tinha só 14 anos de idade, e depois o fardão do casamento, tá? E temos vários objetos, todos originais do Palácio São Cristóvão, que era a residência, né, da família imperial. São 53 mil peças ao total, acervo do museu, né? Vocês têm um levantamento do percentual que está sendo exposto, ou ainda está longe de chegar à totalidade? Esses 53 mil itens, na verdade, é um número superestimado, assim. Na verdade, a gente tem mais do que isso, principalmente de acervo em papel. A gente ainda não teve tempo de contabilizar tudo, porque nós fomos colocando mais itens do acervo ao longo da semana.
Mas, assim, eu acredito que a gente tem uma boa amostra ali do acervo de período imperial nessa amostra. E a gente pode falar que o Museu Mariano Procópio tem o segundo maior acervo imperial do país? Tudo indica que sim, né? Que em quantitativo o Museu Imperial tem um quantitativo maior que o nosso, e a gente seria, sim, o segundo museu em número de itens, né? Sobre primeiro e segundo reinado. A importância do Museu Mariano Procópio para a história do Brasil, para a história de industrialização de Juiz de Fora e do Brasil. O Museu Mariano Procópio é o primeiro museu de Minas Gerais e um dos mais importantes museus do Brasil, com um acervo muito eclético, né? Que desde minerais, história natural, acervo de fotografias, documentos, pintura, indumentária, porcelanas. Então é um acervo muito eclético e que é um acervo muito importante não só para Juiz de Fora, como para Minas e para o Brasil, né? O museu ele é tombado a nível municipal, estadual e nacional também, devido à sua importância, né? Conosco na Itatiaia a historiadora Rosane Carmamini Ferraz, em entrevista que foi realizada em evento solene de reabertura do museu.